testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Seja bem-vindo, então, a esse novo módulo do curso sobre o governo João Goulart, o projeto de nação. Aqui quem fala é Cássio Moreira e a gente vai entrar, então, no principal, ou seja, o que foi, então, o chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento do governo João Goulart. Então, vem comigo, vamos lá. O projeto de nação do governo João Goulart. Bom, esse módulo do curso, ele vai, de certa forma, detalhar a grande quantidade de realizações do governo João Goulart. Foram muitas, né? A gente vai apontar algumas. Também, eu já falei anteriormente da questão da relação do executivo com o legislativo e também da própria questão dos índices de popularidade. A gente vai falar também sobre o planejamento estatal como uma reforma de base, os objetivos do plano trienal, né? A gente vai detalhar um pouquinho o que foi esse plano trienal, e também os principais documentos, como as mensagens ao Congresso Nacional de 62 e 63, mas principalmente a de 1964. Falaremos sobre a intenção do governo em aprofundar o processo de substituição de importações, em especial no setor de bens de capital. Também vamos falar sobre a política externa independente, né? E a intenção do governo em diversificar as exportações e busca de novos mercados. E por fim, no outro módulo, nós daremos prioridade às reformas de base e vamos falar sobre a questão do caráter sistêmico dessas reformas. Bom, planejamento estatal como reforma de base. Além do governo João Goulart ter criado o Ministério do Planejamento e órgãos de planejamento, havia a ideia que a reforma administrativa ela traria uma profissionalização cada vez maior do setor público, especialmente na esfera executiva, com quadros cada vez mais técnicos, competentes e que pudesse ter todo um arcabouço de pessoas, enfim, que pudesse dar sustentação a esse planejamento. Algumas pessoas confundem planejamento estatal com governo estatista, enfim, planejamento unificado, que foi muito característico dos modelos socialistas, mas não. Aqui a ideia era de promover o crescimento, o desenvolvimento econômico dentro do capitalismo, mas com um planejamento do Estado, ou seja, um Estado executor, interventor, planejador. Aqui tem algumas passagens de alguns discursos do Jango e algumas ideias apontadas, ou seja, uma das características mais importantes do próprio governo Vargas foi a gradual intervenção econômica, né? E lá foi criadas as primeiras iniciativas de planejamento. Na administração Goulart podemos então perceber a tentativa de institucionalizá-lo, ou seja, a reforma de base, o planejamento estatal seria uma reforma de base. Isso é pouco falado na literatura. Isso fica claro na seguinte passagem da mensagem ao Congresso Nacional de 63, ou seja, não é nem a de 64, é a de 63, e o Jango afirma: o planejamento constitui-se, ele próprio, uma reforma de base, não obstante seja um instrumental, seja instrumento. Cabe a ressalva de que o governo fazia a diferenciação entre plano e sistema, entendia o plano como apenas uma fase inicial, representada pela análise de uma situação estática, a primeira fase da ação planificada, propriamente dita, na qual deveria prosseguir em um processo contínuo de atualização e de complementação por meio de outras providências. Então, o plano é algo mais específico e o planejamento é algo mais sistêmico. Já o sistema de planejamento seria um processo permanente de atualização, revisão e ampliação dos planos a fim de adaptá-los às novas situações que surgiam durante a sua execução. Isso está dentro da mensagem do Congresso, ao Congresso Nacional do governo Jango de 63. Por isso era tão necessário, de acordo com Goulart, aperfeiçoar a máquina administrativa e por isso a importância da reforma administrativa, mas não essa reforma administrativa neoliberal que quer reduzir
o tamanho do Estado e diminuir os concursos públicos, mas sim no sentido de fortalecer o Estado, qualificar servidores públicos, aumentar concursos, enfim, essa que era a ideia da reforma administrativa. Uma vez institucionalizado o sistema e acrescidos os quadros administrativos competentes pela formação de especialistas em planejamento, a eficácia das ações governamentais seria aumentada. O governo entendia que o desenvolvimento econômico e social exigia uma ação do Estado disciplinado, né? Um Estado, como eu já falei anteriormente, empreendedor que tentasse, dentro de um projeto, porque um projeto nacional de desenvolvimento ele tem que ter um Estado planejador, porque senão não existe projeto nacional de desenvolvimento sem o Estado sendo um agente atuante, porque senão é liberalismo, ou seja, as livres forças de mercado, a lei do mais forte. Isso seria possível por meio da adoção do planejamento como instrumento de governo. Então, essa primeira ideia do planejamento estatal como uma reforma de base. Desse modo, pode-se aumentar a eficiência na utilização dos recursos e evitar o desperdício de esforços que poderia decorrer de objetivos mal formulados ou com uma eleição de objetivos contrários dentro da própria administração. O planejamento seria guiado pelos objetivos políticos e sociais do país. Ou seja, o planejamento seria a execução de um projeto nacional de desenvolvimento. Em relação à ideia da época e à atual, de que o planejamento estatal era associado à limitação ou suspensão da liberdade de iniciativa, o governo esclareceu exatamente o contrário. O planejamento fortalece, de fato, a iniciativa privada ao diminuir a probabilidade de ocorrência de empreendimentos frustrados e ao protegê-la contra medidas governamentais improvisadas. Né? Mensagem ao Congresso de 63, ou seja, o planejamento não tiraria o lugar da iniciativa privada, mas ele coordenaria e melhoraria a eficiência dessa mesma iniciativa privada. Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu quero destacar, ou seja, embora ela fosse instrumental, o planejamento estatal era considerado pelo Jango uma reforma de base. E essa execução seria por meio da reforma administrativa que a gente vai ver logo a seguir no próximo módulo. Bom, o plano trienal ele vai surgir o governo parlamentarista do Jango, 61 a 62, o plebiscito estava marcado para acontecer no final de 65, devido à enorme habilidade política do Jango, o Jango consegue adiantar o plebiscito para janeiro de 63 e a vitória do presidencialismo é esmagadora. Para esse plebiscito, o Jango tinha elaborado uma proposta, enfim, um plano. E aí ele chamou um dos economistas mais conceituados da época, né, uma formação cepalina, que era o Celso Furtado. Então o Celso Furtado surge como ministro extraordinário do planejamento e ele elabora, né, junto com outros economistas, o plano trienal. Então o plano trienal, muitas pessoas acham que o plano trienal não deu certo, ou foi fracassado, enfim. Na verdade, o plano trienal tinha como pressuposto as reformas de base, ou seja, para o plano trienal dar certo, era necessário fazer algumas reformas de base. Então agora a gente vai abrir um pouco o plano, e como eu falei, está tudo isso explicado detalhadamente no meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart, inclusive esses slides, esses gráficos, esses quadros são todos tirados do livro. Agora a gente vai abrir o gráfico, enfim, o plano trienal, e a gente vai mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Vem comigo. Então, objetivos gerais do plano trienal: crescimento, estabilidade interna e externa, distribuição de renda e fortalecimento do papel do Estado. Ou seja, o plano trienal tem tudo a ver com o principal documento do governo João Goulart, que é a mensagem ao Congresso Nacional de 64. A ideia era tentar crescer com estabilidade monetária. Mas para isso acontecer, era extremamente necessário as reformas de base. Então, o desenvolvimento planificado, planejamento de longo prazo, ou seja, então havia um projeto nacional de desenvolvimento no governo Jango e um plano de curto prazo, que era reajustável, né? Isso acabaria caracterizando o projeto. Então, o plano trienal, ele era uma etapa, uma fase do projeto. Características e tendências do desenvolvimento recente. Então, o plano ele trazia algumas
dados históricos, etc., o principal deles é que o consumo público cresceu mais do que o consumo privado e fortes modificações estruturais durante o governo do JK, que causavam um desequilíbrio externo e interno. Projeções globais e condições de estabilidade, né? Estabilidade facilitada pela reforma fiscal, administrativa e bancária. Então, para o plano trienal dar certo, as reformas eram necessárias. Correção dos equilíbrios, né, regionais, melhor aproveitamento dos recursos naturais para diminuir disparidades regionais, ou seja, aqui tem muitas ideias que vão ser executadas lá no segundo PND do governo Geisel, né? Ou seja, objetivos muito semelhantes dessa parte do projeto Jango com o que foi implementado no governo Geisel, no regime militar, embora nada trabalhista, né? Embora retoma a questão do nacional desenvolvimentismo. Uma programação setorial. Essa programação setorial ela estava marcada por pré-investimentos para aperfeiçoar o fator humano, ou seja, o governo via como crucial o que foi feito depois lá no governo Lula, a questão da ampliação e do foco no ensino técnico e profissionalizante. Pré-investimentos para ampliação de conhecimento dos recursos naturais, né? Intensificação do processo de substituição de importações, especialmente em bens de capital. E intermediários, né? Investimentos estatais em infraestrutura, principalmente transporte, comunicação e energia. Desenvolvimento das atividades agrícolas de abastecimento, ou seja, financiamento agrícola, que também foi feito depois na questão do governo Lula. Combate ao latifúndio improdutivo, e aí entra a questão da reforma agrária. Substituição de importações de equipamentos agrícolas. O governo Goulart tinha a ideia de criar uma fábrica de tratores, né, de motores, enfim. E desenvolvimento de atividades industriais, ênfase na substituição dos bens de capital. Então essa é a programação setorial. E por fim, num primeiro momento, o plano trienal já apontava praticamente 4 reformas de base extremamente importantes. A reforma administrativa, que por meio dela se poderia aperfeiçoar e qualificar essa ideia de planejamento estatal, que alguns viam até pela questão da época de Guerra Fria, a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, como a ideia de um governo socialista, de querer, né, de uma planificação, e na verdade era apenas um planejamento estatal. A reforma bancária, extremamente importante, né? O governo Jango previa a criação de um banco central, que depois foi criado no governo Paeg, lá no governo do Castelo Branco, por meio do Paeg. Reforma fiscal, que é essa que está tramitando agora, parecida com o que o ministro Haddad e o governo Lula estão tentando, talvez uma das reformas mais difíceis que existem, porque mexe com o bolso, né? Que é uma reforma tributária progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Desde aquela época, então, havia essa necessidade de uma reforma tributária e uma reforma agrária, né, que acaba sendo também, embora a reforma agrária não era a reforma principal, ela acaba ganhando a notoriedade sendo a principal, até porque nós tínhamos ainda uma camada da população brasileira ainda situada no campo de forma bastante forte, né? Então, esse é o plano trienal, que alguns argumentos que ele foi abandonado, né? Mas, na verdade, ele não teve condições de ser implementado por questões de correlação de forças. Até porque a gente vai ver daqui a pouco que a maioria das reformas de base, elas eram necessárias serem aprovadas no Congresso. E nós tínhamos um país nós não tínhamos uma maioria progressista. E aquela aliança PTB-PSD começa a ser desmantelada, especialmente quando o governo Jango sinaliza a questão da expansão da legislação trabalhista para o campo, né, e a reforma agrária. Por fim, então essa é uma releitura que a minha tese, o meu livro, faz do plano trienal, não olhando o plano trienal apenas na questão conjuntural de política econômica de curto prazo para combater a inflação, mas sim numa questão estrutural. O plano trienal ele é mais diretrizes, que elas estão todas esmiuçadas
na mensagem ao Congresso Nacional de 64. Então é importante demais ler os dois planos de forma junta, e daqui a pouco a gente vai olhar o principal documento do governo Jango, que é a mensagem ao Congresso Nacional de 64. Para Goulart, os objetivos de estabilização da economia e crescimento econômico deveriam vir junto com a efetivação das reformas, pois o sucesso de uma estava intrinsecamente associado com outra. O detalhamento dessas medidas e de outras ações foi possível por intermédio da análise das mensagens, né? Eu li praticamente todas as mensagens ao Congresso Nacional na minha pesquisa, que durou uns 4 anos, tanto do governo Vargas, quanto principalmente do governo João Goulart. E no capítulo 3 do meu livro, tem, de certa forma, um detalhamento dessa mensagem ao Congresso Nacional de 64. Mas vamos para ela, então. Essa é a estrutura da mensagem ao Congresso Nacional de 64. Ela está dividida, basicamente, em 6 capítulos. Uma introdução, o momento nacional, falando, né, sobre o momento do país, etc. Uma obra administrativa mostrando todas as realizações do governo João Goulart. Depois também tem um outro documento que eu analiso, que é a ação governamental publicada pelo IBGE, lá no final no início de 64, também fabulosa, porque mostra a agenda governamental do Jango, que era fantástico, né? A gente, recentemente, alguns anos atrás, a gente tinha um presidente que praticamente não trabalhava, né? Que perdeu as eleições para o Lula em 2022, com a ajuda do PDT. E não, o Jango era muito pelo contrário, teve uma agenda governamental extremamente atuante, né, a quantidade de coisas que foram feitas. A deliberação de progredir, tarefas do futuro e o caminho brasileiro, que é um texto que, de certa forma, mostra o projeto, né, o que o governo pretendia na sua implementação. Bom, então, essa estrutura da mensagem ao Congresso Nacional, que ela é interessante abordar, ela estava dividida, especialmente nessa primeira parte aqui da situação política institucional, planejamento, administração, ordenamento jurídico, reorganização administrativa, segurança nacional, depois na parte das finanças públicas, moeda, crédito, política financeira, balanço de pagamentos, situação cambial, etc., né? Economia, infraestrutura, agricultura. O governo estava muito preocupado com a formação de oligopólios, né, na questão de fornecimento de alimentos, na comercialização de alimentos. E, inclusive, o próprio Ignácio Rangel tenta explicar a inflação brasileira como uma inflação fruto desses oligopólios. Então, a ideia do governo é até criar mecanismos de abastecimento e distribuição de alimentos que colaborasse para combater essa inflação que pesava no povo brasileiro naquele período. Né? Então, infraestrutura, agricultura, abastecimento, indústria, programas de integração nacional, né? Progresso social, desenvolvimento cultural, trabalho e previdência, saúde pública, habitação e saneamento. Depois a gente vai mostrar a quantidade de obras de saneamento que o governo Jango fez. E a política externa independente, aquela lá que foi criada no governo Jânio Quadros, que o Jango continuou e aprofundou, né? Especialmente uma política externa independente que fizesse comércio tanto com países socialistas quanto países capitalistas. E que, de certa forma, foi retomada alguns anos atrás, né, com a política externa do governo Lula, de comércio sul-sul, China, África, etc. Lá na política externa independente do Jango, havia a ideia de uma política externa para o desenvolvimento, Nações Unidas, política continental, Europa Ocidental, países socialistas, Ásia e África. Qual era a ideia da política externa independente? O Brasil ter comércio, não importa se o país era capitalista ou socialista, mas sim pensando nos interesses do Brasil. Abrindo um pouco, então, cada capítulo dessa mensagem ao Congresso Nacional, a gente pode ver, então, nessa obra administrativa, falando várias ações do governo, desde siderurgia, energia elétrica, transporte, petróleo, educação, habitação, saneamento, desenvolvimento regional, etc. Deliberação de progredir, planejamento como norma de governo, de novo o planejamento estatal,
reescalonamento da dívida externa, remessa de lucros, né, a restrição da remessa de lucro das empresas multinacionais para o exterior, a defesa do patrimônio mineral, monopólio da importação, né, para a Petrobras, Supra e Refino, mensagem do Poder Executivo, a reforma bancária, o combate à sonegação fiscal, que era outra das prioridades, assim como atualmente o ministro Haddad tem falado muito de combater a sonegação fiscal, o Jango tinha essa ideia de combater fortemente a sonegação fiscal, a reforma administrativa, vários códigos civil, penal, tributário, tudo a ideia de ser revisto. É impressionante, pessoal, a quantidade de coisas que o Jango estava fazendo e propunha fazer num governo que teve 61, 62 parlamentarista, 63, é simplesmente inacreditável o quanto esse governo fez. E talvez se o Jango conseguisse implementar tudo o que ele tivesse feito, talvez fosse considerado o maior presidente da nossa história, superando até o eterno Getúlio Vargas. As tarefas do futuro, olha só que interessante, depois a gente vai apontar num outro módulo, o Jango propunha a criação de uma hidrelétrica chamada Sete Quedas, que depois o governo militar, no governo Geisel, construiu Itaipu, mais ou menos numa região muito parecida lá, né, na fronteira entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, perdão. Plano Nacional de Telecomunicações, né, a Telebrás, Complexo São Fé, expansão da Petrobras, reaparelhamento dos portos, renovação tecnológica das Forças Armadas, Companhia do Vale da Paraopeba, Sistema Ferroviário Nacional. O Jango tinha aquela ideia de tentar fortalecer a nossa malha ferroviária, que acaba sendo deixado um pouco de lado em detrimento das rodovias lá no governo JK, embora o governo JK tenha investido em ferrovia, mas a prioridade foi as rodovias. Além desse sistema ferroviário nacional de maior integração, né, num país continental como o Brasil, a questão da Universidade de Brasília, que seria um modelo, né, para o mundo, ou seja, e aí o nosso grande Darcy Ribeiro também, financiamento do programa, né, e o caminho brasileiro, que seria, qual é o caminho brasileiro? O caminho brasileiro seria o caminho das reformas de base. Sejam elas reforma agrária, reforma política, reforma universitária, delegação legislativa, soberania popular, nossa missão, tudo isso é abordado nesse caminho brasileiro, trazendo a questão das reformas, principalmente aquelas que eu mencionei. Outra coisa interessante também é que, como eu já comentei nos outros módulos, o governo Jango ele tinha a ideia que o processo de substituição de importações não tinha acabado, e de fato não tinha, e que era necessário o Brasil ir para a etapa mais difícil, que era o quê? Os bens de capital, máquinas, equipamento, tecnologia. Então essa era a prioridade do governo Jango. Ou seja, criar, em vez de importar máquinas e equipamentos para produzir coisas, vamos criar as nossas próprias máquinas e equipamentos, os bens de capital. Que era o que o Vargas pensava e que o JK acaba meio que, né, distorcendo um pouquinho lá durante o seu programa, o plano de metas. Então, desde a época que já era vice de JK, por meio de documentação existente, percebe-se a divergência em relação à política econômica do plano de metas. O Jango divergia cada vez mais dos rumos do governo JK. Analisando então a mensagem ao Congresso 63 e 64, fica clara a intenção de aprofundar a substituição de bens de capital. Especialmente pela instrução 242 da SUMOC, que revoga, que a gente viu nos módulos passados, aquela instrução 113 da SUMOC, que favorece o capital estrangeiro na importação de máquinas e equipamentos muitas vezes obsoletos, promulgada lá no governo Café Filho, né, que acaba traindo Vargas no sentido de trazer toda a equipe, a UDN para governar, os antigetulistas para governar. Isso que o Café Filho era o vice, né, do Getúlio, era uma espécie de Temer e Dilma, ou seja, quando o Café Filho assume, ele chama a UDN para governar. E o Jango vai lá e revoga a instrução 113 e publica a instrução 242, que é uma das ações que mostra a intenção do governo em avançar no processo e ter como prioridade os bens de capital. Bom, além disso, o governo tinha a ideia de
da política externa independente, que eu já comentei antes, né, aquela ideia de tu comercializar um bloco socialista, capitalista, mas a política externa independente ela estava alinhada ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Como? Por meio da ampliação das exportações, com isso trazendo mais divisas, e de fato conseguiu, as exportações brasileiras aumentam, mas principalmente na abertura de novos mercados. Novos mercados na Ásia, na África, nos países socialistas, né, que estavam fechados praticamente ao Brasil. O governo também participação intensa na Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUCA, e na Conferência Mundial das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, intervindo ativamente, né, nesse processo. Na questão da coexistência pacífica, né, autodeterminação dos povos. Então, o Brasil começa a ter um protagonismo na sua política externa, que acaba depois sendo completamente deixado para escanteio durante o regime militar, um alinhamento praticamente automático aos Estados Unidos, especialmente a partir de Castelo Branco, Médici, e que, de certa forma, retoma esse protagonismo na política externa a partir do governo Lula. E depois também leva quase ao fundo do poço, né, a política externa com o governo Bolsonaro. Então o Jango tinha essa ideia de uma política externa independente, né, que ela era um dos instrumentos para contribuir para o processo de desenvolvimento do país, né. Eu tinha comentado de algumas obras de saneamento aqui só para citar algumas, né, durante o governo Jango. Obras de saneamento. A equipe aqui vai trazer o slide, né, e vai dar para mostrar algumas coisas que foram feitas, né. Então, assim, pessoal, retomando lá o que a gente se propôs nesse módulo, muita coisa foi feita, né. A criação da Eletrobras, né, também era algo importante. A própria criação do 13º salário, né, a expansão da legislação trabalhista para o campo. Enfim, tem tantas obras, né, que foram feitas no governo João Goulart. Aqui no meu livro eu acabo detalhando essas obras por meio da política de exploração de recursos minerais e energia elétrica, política nacional de energia elétrica nuclear, essa ideia da energia nuclear e petróleo, política de transporte, a questão das ferrovias, política nacional de telecomunicações, uma empresa de telecomunicações brasileira, política de agricultura e abastecimento para combater o oligopólio da distribuição de alimentos que pressionava a inflação, política para a indústria de transformação, política de descentralização espacial dos investimentos, que depois foi feito lá no governo Geisel, lá no segundo PND. Política Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia. Foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia para o país durante o governo João Goulart. Política Nacional de Saúde. A ideia do governo era também criar até uma espécie de genéricos, que foi feito lá com o ministro Serra durante o governo Fernando Henrique Cardoso, na questão de também uma ampliação na oferta e fabricação de alimentos, né, de medicamentos para o Brasil, uma política de habitação e saneamento. O governo Jango tinha uma espécie de quase uma Minha Casa e Minha Vida, no sentido de fomentar financiamento para aquisição de casas, tanto que o projeto piloto era a cidade João Goulart, né? Naquela época já o governo propunha o que hoje de certa forma, o Minha Casa e Minha Vida. Assim como a questão da própria expansão da rede federal, que depois no governo Lula foi feito, de ensino básico, o ensino profissionalizante, técnico, tecnólogo. O governo Jango apostava muito na expansão do ensino básico, ensino técnico e profissionalizante. Diretriz da política orçamentária e de financiamento, e aí isso estava muito ligada com a questão da reforma tributária, né? Política de mercado de trabalho, política de reestruturação institucional e outras ações relevantes. Inclusive, vários códigos estavam sendo atualizados, né? Código Civil, Penal, etc. Então, assim, quem quiser, tem praticamente um capítulo e tem algumas páginas do livro que a gente detalha todas essas realizações do governo João Goulart, que é realmente
impressionante a quantidade de governo Jango fez pelo país em tão curto espaço de tempo e com tantas dificuldades, até tantas brigas que o governo Jango comprou ao mesmo tempo. Então, no próximo módulo, pessoal, a gente vai falar do coração do Projeto Nacional de Desenvolvimento do governo João Goulart, que é o caráter sistêmico das reformas de base. Então, daqui a pouco a gente volta num novo módulo. Até daqui a pouco.